Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Então, eu queria que você abrisse lá em Colossenses 1, e nosso tema central desses dias vai ser esse texto, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 e diante, nós vamos ler. Colossenses 1,15 diz assim: Ele, Jesus, tá? Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito sobre toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. As visíveis, que você e eu vemos, e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele. Fala, por ele. Por Jesus. E para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Amém? Glória a Deus. Vamos até o 20. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. E por meio de Cristo, dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus. E você perdeu uma grande oportunidade de dizer isso, irmãos. Você acha que você ainda não compreendeu o que você leu. Em Cristo está todas as coisas que eu e você precisamos. Ele reconciliou tudo nele. Então, você está nele, você está reconciliado com Deus. Medite sobre esse texto. Esse é o texto, irmãos. Se você e eu entendermos esse texto, pronto, ficou fácil para nós como cristão. Porque você não vai correr atrás de mais nada a não ser em Cristo. Você não vai se preocupar com mais nada a não ser em agradar Ele. Você vai viver por Ele, para Ele, com Ele, dependendo dEle. Porque você entendeu que Ele é o centro de tudo, e inclusive, principalmente do Evangelho. Ele é o centro de todas as coisas. Sem Jesus, nada se fez. Sem Ele, nada se pode fazer. Ele é o centro. Ele é antes de todas as coisas, porque Ele já existia. Antes mesmo de qualquer coisa na terra existir. Então, conhecer Jesus, irmãos, é mais do que fundamental na vida de qualquer ser humano. E principalmente eu e você que somos cristãos. O Evangelho começa em Cristo, termina em Cristo e é sempre Cristo. Como nós cantamos, nunca é sobre nada nem ninguém, a não ser o próprio Senhor. É sobre Ele, todas as coisas. Então, nós precisamos, irmãos, não só ter esse conhecimento na área intelectual. Porque se você conversar com muitas pessoas, as pessoas sabem quem é Jesus. Mas nós precisamos ter isso como uma revelação dentro de nós, porque vai ser a sua âncora, vai ser o seu senso de direção, é Ele. Então, antes de entrar sobre o nome de Jesus, eu vou falar sobre a pessoa de Cristo primeiro. Porque se nós não entendermos ao nosso Senhor de fato, de verdade, nós não vamos conseguir compreender sobre o nome, sobre a pessoa, ou como exercer autoridade no nome. É fundamental. Parece algo tão simples o Evangelho, né? Na verdade, é o começo, é o A e o U de qualquer cristão, mas é fundamental. E é exatamente aí que muitos tropeçam. Porque o conhece só de ouvir falar, porque conhece porque alguém disse ou porque viu algum ato, alguma coisa, mas não tem a verdadeira revelação pessoal e íntima do próprio Senhor. Tem um ministro chamado Charles Spurgeon, que ele diz assim: Cristo é o grande fato e centro na história do mundo. Tudo é antes e depois dele. Todas as linhas convergem para ele. Amém?
Do começo ao fim da sua Bíblia, você vai ouvir falar sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse, você vai ouvir falar de Cristo em todas as passagens, em toda a Escritura. Tudo converge para Jesus. Ele é o centro. Amém? Glória a Deus. A Bíblia contém informações históricas, geográficas, de reis, de profetas, de pregadores. Fala sobre diversas coisas. Mas a prioridade da Bíblia é Cristo. Então, hoje até vi no Uber e o rapaz falou assim, você que vai dirigir o culto, a gente conversando, e ele falou, você que vai dirigir o culto? Eu falei, não, sou eu que vou ministrar mesmo. Aí ele falou assim, e você vai falar sobre Jó? Eu falei, não, vou falar sobre o próprio Cristo. É sobre ele. Todas as passagens que você lê, está falando dele. Para que eu e você pudéssemos conhecer a ele e ao Pai, porque Cristo veio revelar o caráter de Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia é sobre Deus se revelando e reconciliando o mundo consigo mesmo, por meio da sua palavra e da obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode abrir, por favor, em Filipenses 2. Vou colocar na tela. Filipenses 2, versículo 9. Nós vamos ler a partir daí. Diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você pode dizer, o nome de Jesus está acima de todo nome. Então, qualquer nome que você e eu pensarmos agora, o nome de Jesus está acima. Isso não é, irmãos, é só um chavão, isso não é só uma... eu sei... Mas o quanto você sabe a ponto de praticar isso na hora de pressão? De dizer, esse nome é assustador, mas sabe, o nome de Jesus está acima dele? Vamos lá, vamos dar mais uma lidinha aí. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Se você prestou atenção, no primeiro texto que nós lemos, falou sobre o céu e a terra, e depois, da continuação do texto, falou sobre o céu e a terra. E esse texto ainda está falando sobre o céu e a terra, e tudo isso converge em Cristo. Todo joelho, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, não tem situação alguma da qual o Senhor não é maior ou não resolva. O que precisa? Eu e você ter conhecimento disso e andar sobre esse conhecimento. Porque um conhecimento sem prática dele, irmãos, é só um conhecimento. Pessoas vão para o inferno conhecendo Jesus. Porque conhece, mas não opera sobre isso, ou não exerce sua fé sobre isso. Você já viu pessoas dizer, eu sei quem foi Jesus, eu conheço, já ouvi falar. Mas se ela não crer de fato no Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai para o inferno conhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então é importante conhecê-lo, prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém, irmãos? Jesus é maior do que Abraão. Você vai ver isso em João 8, 53 e 56 ao 59. Vamos ler esse texto comigo, vamos lá. O Evangelho de João. Como eu disse, tem muitos homens da Bíblia e as pessoas, falam, quando chegar no céu, eu quero perguntar isso para fulano, para ciclano. Mas sabe, quando chegar lá, eu só quero ver Jesus e está maravilhoso para mim, Senhor. E é com Ele que eu quero conversar algumas coisas. Senhor, como é isso? Como foi aquilo? Amém? Glória a Deus. Não tirando mérito, ou cada homem e mulher que a Bíblia deixou escrito, deixou para um propósito, tem a sua importância. Mas o Senhor é o Senhor. Amém? Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. João 8, 53. Deixa eu achar aqui na minha. Você é maior do que o nosso pai Abraão, Você é maior do que o nosso pai Abraão, ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? 54. Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, ainda minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica.
Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele sim é maior do que Jacó. Ele é maior do que Salomão. Você vai ver esse texto em Mateus. Eu não vou ler todos os textos, mas eu só vou dar as referências para que você, se você quiser procurar depois, tá bom? Jesus é maior que Salomão. Você vai ver pessoas perguntando e algumas coisas para Jesus, como esse grupo de pessoas, e Jesus respondendo algumas situações. Jesus é maior que o templo. Se lembra lá do texto que fala, olha, vamos derrubar esse templo, né? E Jesus fala, ó, ele vai ser reconstruído. Então, você vai ver esses textos. Jesus é maior que o sábado. Eles achavam que o sábado era o maior, e Jesus vem mostrando. Ei, tem alguém que é maior. Jesus é maior do que os anjos. Hebreus, abre lá em Hebreus 1. Pode colocar na tela para mim? Hebreus 1, 4. Diz assim, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. Amém? Coloca o versículo 9, Hebreus 1, 9. Então, Jesus é maior que os anjos, o nome é maior. Amém? Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima de todos teus companheiros. Então, Jesus é maior do que os profetas, maior do que os discípulos, porque ele é o mestre. Amém? Glória a Deus. Companheiros aí, eu poderia dizer os discípulos de Jesus, né? Foram companheiros de Jesus na peregrinação aqui. Amém? Maior que Moisés, tem em Hebreus também, você pode ler lá, Hebreus 3:3, eu não vou abrir aí. A Bíblia retrata Jesus como inteiramente único, incomparável e sem igual. Ele é exaltado acima de todos, e nós cantamos esse versículo, né? Seja exaltado, porque ele deve ser exaltado sempre, irmãos. Não importa o momento que nós estamos passando na nossa vida, nós precisamos lembrar que Jesus está acima de todas as coisas. Então, em todo tempo, quer seja um tempo de paz, seja um tempo assim, né, de algumas situações difíceis para nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Quando nós exaltamos, irmãos, pode ter certeza que as tempestades passam mais rápido. Por quê? Porque o próprio Senhor você está exaltando o próprio Senhor. Você não está exaltando assim, você não está exaltando a situação, você está clamando por aquele que é maior. E pode ter certeza que Ele ouve quando você e eu clamamos. Amém? Glória a Deus. Você aprendeu na vida de louvor, né, que nós tivemos aqui, sobre isso, sobre louvá-lo em todo tempo, em toda circunstância. E como o Senhor se manifesta quando o seu filho clama por Ele. Amém? Podemos louvá-lo em todo tempo. Não só no momento de dificuldade. Amém, irmãos? Porque também é muito fácil só louvá-los no momento de dificuldade, né? No momento da bonança esquecemos. Não, esse nunca foi o propósito do Senhor. Você e eu fomos criados para o louvor da sua glória. Então, isso quer dizer, em todo tempo nós devemos adorá-lo. Amém? Glória a Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a pedra angular e a pedra basilar, a plenitude e o que preenche tudo. Amém? Glória a Deus. Precisamos crescer nesse conhecimento espiritual do Senhor. Conhecer a Cristo. E assim ficaria mais fácil para contemplá-lo. Praticar as suas ordenanças e viver com Ele e para Ele. Coloca em 1 Coríntios 3, por favor, enquanto isso. Quanto mais eu e você conhecemos alguém, mais nós temos prazer de nos relacionar com aquela pessoa. Não é assim? Talvez você pense assim, não, tem algumas pessoas que quanto mais eu conheço, quero ficar longe. Mas com Jesus não é assim, não é? Essa é a verdade, isso, infelizmente. Mas com Jesus não é assim, porque com Ele você não tem nada que você vai querer ficar longe. Ao contrário, você vai querer estar cada vez mais perto. Você vai querer cada vez conhecê-lo. Você vai querer cada vez mais se entregar a Ele. Então, ter o conhecimento de Jesus nos dá muita segurança, irmãos, porque você vai querer correr para Ele, até mesmo quando nós mesmos falhamos. Nós não vamos ter medo, porque vamos conhecer Ele. Quando você conhece alguém, pode você estar errado, mas você sabe que você pode ir lá conversar com aquela pessoa, porque ela, mesmo corrigindo você, ela está corrigindo com amor. Você sabe disso, você sabe que se eu falar para fulano, eu vou levar uma lapada, mas eu vou lá porque eu sei que vai ser bom. Não é assim com o Senhor. Ele nos ama em todo tempo. Então, quanto mais nós nos conhecemos, nós temos o prazer de estar com Ele. Amém. Sabe, irmãos, quanto mais você buscar conhecer Jesus, vai ser mais fácil a sua e a minha prática espiritual.
Então, ler as Escrituras não vai ser pesado, sacrificante, difícil, não compreendo nada. Porque você está relacionando com Ele, então Ele também está se relacionando com você. Então, o que você não entende, Ele vai te explicar. O que você não gosta de fazer, Ele vai te ajudar. Então, quanto mais alguém busca o conhecimento das Escrituras, de se relacionar com Deus, mais fácil e mais seguro é se estar no caminho do Senhor. Você não vai tropeçar, você não vai desistir, você não vai se afastar, você não vai se decepcionar, porque não tem como. Não tem, irmãos. Então, é precioso demais buscarmos o conhecimento com o Senhor. E é por isso que o inimigo tenta tanto te afastar dos caminhos dele. Ou, talvez não te afastar de vir na igreja, mas roubar o seu tempo. Na sua casa, nas coisas lícitas. Porque quando a gente pensa em roubar o tempo, a gente só pensa em coisas ruins. Não. O inimigo já mudou essa estratégia, ó. Tem tanta coisa boa, irmãos, ilícitas a se fazer, mas está roubando você de comunhão, de conhecer Deus. De desfrutar da presença. Para alguns é difícil demais orar. Eu não tenho palavra, cansa, isso, aquilo. Por quê? Por falta de relacionamento. Porque quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, nós temos o prazer de estar ao lado. Nós temos prazer de servir. Entregadismo não tem dificuldade nenhuma. Porque eu sei quem me supre, eu sei quem me mantém, eu sei quem vai abrir portas, eu sei como Ele é. E ainda que Ele não fizesse nada disso, porque Jesus não tem obrigação de nada disso, mesmo assim eu continuaria amando, quando eu o conheço. Mas quando a gente não tem essa intimidade, irmãos, qualquer coisa, fazer para alguém que você não conhece, não é tão prazeroso. Fazemos por obrigação, fazemos porque alguém fez, porque alguém me mandou. Mas quando nós conhecemos, é diferente. Nós temos o prazer. Quando você gosta de alguém, e aí você fala assim, essa pessoa vai vir almoçar na minha casa. E você quer fazer o melhor, coloca as melhores louças, você quer fazer o prato que a pessoa gosta, ainda que você nem goste daquele prato. Mas a pessoa gosta que vai vir na minha casa, então eu vou fazer para ela. Você prepara dias, ou até horas, ou até meses se preparando para receber aquela pessoa, dependendo da situação. Não é assim? Se a pessoa vai ficar na sua casa, meu Deus, a faxina é de alto a baixo, porque a pessoa vai dormir aqui. Então, tem que estar tudo perfeito. Quando nós conhecemos a Jesus, irmãos, isso daí é no dia a dia. Fica fácil, prático e simples, porque Ele está com você todo o tempo. E esse relacionamento nos traz segurança, porque você e eu não vamos querer decepcioná-lo, falhar. Então, a gente vai fugir da aparência do mal, né? Assim, a gente vai procurar fazer o melhor todos os dias. E ainda assim, quando a gente às vezes não consegue fazer tudo, porque a gente falha às vezes, mesmo assim a gente, Senhor, me perdoa. A gente não corre dele, a gente caminha com ele. Então, ter esse conhecimento, se aprofundar nas Escrituras, é prioridade para um cristão. Você não pode ouvir só a palavra quando você vem à igreja, irmãos. Ler só quando você está aqui sentado e o irmão pede para você abrir a sua Bíblia, é muito pouco. Sabe por quê? Porque se eu pedir para você abrir um versículo, você vai ler só um versículo. Um versículo para você passar, às vezes, meses. Um versículo para você passar a semana. Quando, na verdade, você come todo dia, várias vezes por dia. Não é assim no natural? Ou alguém só faz uma refeição aqui uma vez no dia e passa o resto do mês em jejum. Se tiver calor, ixi, se tiver frio, muda também. Não é assim? Uns comem mais em um tempo, outros comem mais em outro. Então, você e eu precisamos ler a nossa Bíblia. Porque é pelas Escrituras que você conhece Deus, ou Jesus, ou o caráter de Deus, porque Deus é Jesus. Ou o que Ele deseja, ou o que Ele não quer para mim e para você. Ouvir só pregações, irmãos, é bom. Tem o seu lugar. Mas não substitui o seu discipulado, o seu relacionamento com Ele, o seu devocional. Se você só ouve, você só está uma parte do caminho, falta o restante.
Amém? Glória a Deus. Isso é para nosso crescimento. Amém? Glória a Deus. Isso é para mim também, irmãos. Todo dia tem que me virar nos 30 e achar um tempo para ler. Também tenho casa, filho, atividades, como você também. E a gente vai ter que se virar. Se você arruma tempo para tomar banho, arrume tempo também para ler a Bíblia. Se você arruma tempo para dormir, arrume tempo para ler sua Bíblia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Oh, Deus maravilhoso, né? Eu lembro quando a gente faz o rema, e a gente fala, nossa, que maravilha, que top, maravilhoso. A gente está encharcado de palavra de cima para baixo, de baixo para cima, não é? Mesmo assim, não substitui o seu devocional para quem faz. E quase quando termina, a gente fala, ai, terminou. E aí, infelizmente, a gente vê alguns reduzindo a marcha no lugar de continuar. Porque se você está cheio de instrução, agora é hora de correr. Não, é onde que a gente para. E aí, essa matemática eu não consigo entender. Porque aí é que é a hora. Agora você tem bagagem para voar. Mas sabe por quê? Porque de segunda, quarta e sexta a gente está se expondo. E depois acaba, a gente não está mais se expondo. Então a gente vai ter que colocar a força de se expor segunda, quarta e sexta em casa também. Amém? Glória a Deus. Então fica a dica. Não pare de crescer, mesmo terminando o rema. Ao contrário, é a sua plataforma de voo. Amém? 1 Coríntios 1:3. Por favor, coloque aí, que senão se eu ler todos os textos a gente não vai sair daqui hoje. 1 Coríntios 1:3. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode continuar mais um pouquinho? Sempre dou graças ao meu Deus por vocês e por causa da graça que Ele deu e por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois por meio dele vocês foram enriquecidos em tudo. Eita, irmãos. Por meio de Cristo você foi enriquecido em tudo. Tudo que eu e você precisamos, se lembra que está nele? Se está nele, nós estamos nele, nós somos enriquecidos em tudo. Tudo que você precisa e eu está nele. Isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. Pode passar mais um pouquinho? 6. Segundo o testemunho de Cristo, que foi confirmado entre vocês. Glória a Deus. Irmãos, tudo está em Cristo. Nós estamos enriquecidos. Você e eu precisamos entender essas verdades. Porque vai fazer a diferença na nossa caminhada. Vai fazer a diferença na hora da pressão. Você vai ver aqueles que realmente têm um conhecimento e têm intimidade e daqueles que não. 1 Pedro 2:2, por favor, pode colocar para mim? 1 Pedro 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Vamos parar um pouquinho aí. Quem precisa desejar é Deus? Eu e você. O texto começa, cresçam. Crianças recém-nascidas, deseje de coração o leite espiritual. Recém-nascida quer dizer que vai crescer. Porque ninguém começa recém-nascido e termina recém-nascido. Tem que crescer. A não ser que aconteça algo no meio do percurso. Mas o natural é que esse recém-nascido cresça. E para crescer precisa de quê? Alimento. O meu alimento e o seu alimento são as Escrituras. E os exercícios da quais as Escrituras nos ensinam a fazer, como a gente aprendeu sobre louvor e adoração. E outras coisas. Para que por meio dele cresçamos para a salvação. O Senhor, irmãos, deseja o crescimento da sua igreja. E não é numérico somente. É primeiro dentro. Para que depois eu cresça para os lados. Para frente. Porque só pode dar fruto quem está inserido nele. Para que possa dele dar fruto. Ninguém dá fruto sozinho, por si mesmo. Amém? Então precisamos crescer. Falei, eu preciso crescer. Glória a Deus. E quem cresce tem responsabilidades. Quem cresce ajuda o outro. Quem cresce serve. Amém, irmãos? Então o seu crescimento não é para você ficar sentado. O seu crescimento não é para... Diz assim. Embora a esta altura já devessem ser mestres,
Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Irmãos, nós precisamos crescer, e esse crescimento, ele é contínuo. Um cristão, ele vai viver a vida inteira crescendo. E quanto mais nós crescemos, irmãos, nós precisamos aprender a ser mais dependente do Senhor. A gente precisa ter esse cuidado, porque o crescimento, no conhecimento, às vezes traz às pessoas algo que Deus abomina, que seria a soberba e o orgulho. Então, quanto mais cresce um cristão, mais dependente ele deve ser. É diferente do crescimento natural, né? Quanto mais uma criança cresce, mais ela fica independente dos pais. Mas no cristianismo não é assim, é o contrário. Então, nós precisamos crescer, nós precisamos nos alimentar de alimento sólido. Por isso, os ensinos da quinta-feira é importante, porque cada ensino vai te alimentando um pouco mais, uma comida um pouco mais forte. E você vai ficando mais forte para poder carregar a outros, para poder levar e ajudar pessoas. Amém? O texto ele vai dizendo aqui sobre esse crescimento, sobre esse leite, sobre esse desejo, sobre esse crescimento espiritual. Deixa eu voltar aqui, peraí. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando nós não temos o conhecimento das Escrituras, e quando eu falo de conhecimento, não é só conhecer versículos bíblicos. Tem muita gente que conhece a Bíblia todinha. Ela recita para você. Mas como o texto disse, nós precisamos o quê? Ser praticantes, para ser experimentados. Vemos muitas coisas no reino de Deus, muitos prejuízos por pessoas que são inexperientes, que agem de forma por falta de conhecimento. E aí traz prejuízo no reino. Mas quando nós somos maduros, experimentados, a gente sabe se portar diante de situações. A gente sabe discernir o certo e o errado, o bem e o mal. A gente sabe perdoar mais rápido. A gente também sabe pedir perdão. Então, irmãos, é preciso crescer. E talvez você esteja pensando assim, minha irmã, você está falando do nome de Jesus. Eu estou falando de conhecer Jesus, irmãos. Porque quando você conhece as Escrituras, você está conhecendo o próprio Senhor. Você está crescendo, você está amadurecendo. Você está ajudando outras pessoas. Tirando pessoas da ignorância. Tirando pessoas de pecado mesmo. Mas para isso a gente precisa conhecer, não conhecer de só saber os textos bíblicos, aonde está, ou qual é os personagens bíblicos que a Bíblia cita. É mais do que isso. É conhecer o caráter de Deus. É conhecer o Pai, saber o que vem dele mesmo, o que não vem, para você e para outros. É se parecer mais com ele dia após dia. Dia após dia. É necessário uma compreensão exata de Jesus, acompanhada de fé e de obediência. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais fé nós exercemos e mais passos de obediência nós damos. Como eu disse, vai ser prazeroso seguir as instruções que Ele tem para nós. Não diz que vai ser fácil, porque Ele vai dar instruções que talvez para nós vai ser difícil. Mas por fé, porque eu conheço o caráter de Deus, eu sei que Ele é bom sempre, eu vou dar passos de fé que Ele está me pedindo, passos de obediência na direção que Ele está me chamando. Mas sem o conhecimento do Senhor, quando Ele pede para fazer qualquer coisa, eu falo, para quê? Ah, não é Deus não. A gente não conhece. Então, se Ele manda levantar a mão, parece tão difícil para alguns. Levantar as mãos. Imagina se Deus pede para tu dar alguma coisa. Um pulo, um dinheiro, ir na casa de alguém. Se levantar as mãos, Deus fala, levanta a sua mão. Ah, que bobeira, para que levantar a mão? Eu posso adorar sentada, eu posso adorar de pé, e a gente vai para tantas áreas, né? Isso é a nossa alma, e todo mundo tem uma, em algum momento, questiona alguma direção específica que Deus dá. Deus nunca vai dar uma direção específica grande para alguém que não obedece num passo pequeno.
Será que Deus fala, vai lá na casa do irmão fulano de tal, uma hora dessa, você vai? Se a gente, às vezes, não levanta a mão na cadeira. Eu falo de mim também, irmãos, né? Não estou falando de você, não. Estou falando de mim. Então, cada passo de obediência é importante. Mas só pode dar passos de obediência quem conhece. Quem tem relacionamento. Porque senão Deus vai falar e você não vai compreender a voz do Senhor. Você vai achar que é todas as vozes do mundo, menos de Deus. Então, é importante prosseguir em conhecer. O crescimento espiritual para um cristão é fundamental. Conhecer Jesus é tudo que nós precisamos, porque está tudo nele. Então, às vezes, a gente quer conhecer como funcionam os demônios, quer conhecer a prática de não sei do que, quer conhecer os territórios não sei do que lá, quando nós não conhecemos o nosso Senhor, quando é o principal. Então, se eu e você buscarmos conhecer Jesus, pode ter certeza que tudo que não for do caráter dele, você vai identificar rápido. Vai ser fácil. Você não será enganado nem confundido. Porque quando nós conhecemos o verdadeiro, você conhece aquilo tudo que é falso. Amém? Glória a Deus. Salmo 55, versículo 22. E como foi bom ler o livro de Salmos. Glória a Deus pela vida da ministra, que foi fácil. Falei, eita, Senhor, obrigado. Estava lendo outros textos, parei as minhas leituras dos outros textos que eu estava lendo para ler a direção do mês. Então, Salmo 55, abre lá. Versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Irmãos, quando você conhece o seu Pai, você conhece Jesus, você conhece o caráter de Deus, vai ser difícil entregar uma situação a Ele, uma preocupação? Vai ser mais fácil. Quanto mais você tem intimidade com Deus, é mais fácil você entregar. Não estou dizendo que você não vai ser tentado a se preocupar. Você vai ser tentado, irmãos. Suas emoções vão ser tentadas a ser abaladas. Vai ser uma tentativa. Mas você conhece, você vai dizer, Senhor, eu te conheço. Então eu te entrego isso. Senhor, eu sei como o Senhor age. Então eu não vou me preocupar nessa área aqui. Eu sei que o Senhor trabalha em meu favor. Senhor, minhas emoções estão abaladas, mas eu vou confiar. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver o salmista em todo o tempo dizendo, eu estou passando por isso, não estou gostando daquilo, aquilo está difícil demais, mas, Senhor, eu confio em Ti. Eu descanso em Ti. Então, quanto mais nós o conhecemos, irmãos, mais fácil fica a nossa caminhada. Mais leve. Amém? Você vai confiar de fato que jamais o justo cai. Amém? Porque ele diz, você acabou de ler aí. Salmo 20, versículo 7. Volta um pouco aí. Versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós, você pode dizer, nós. Eu e você estamos incluídos nesse nós. E nós confiamos no nome do nosso Deus. É aí que deve estar a sua confiança, irmãos. Eu já ouvi pessoas cristãs há muitos anos, mas num momento difícil, a pessoa diz assim, não, eu vou procurar fulano. Não, eu vou falar com os caras dali, não sei de onde. Irmão, tu é crente, o primeiro homem que você deve procurar é Jesus. O primeiro nome que você deve clamar é Jesus. O primeiro banco que você deve pedir é o Senhor. Mas não é para fulano e beltrano. Depois, lá no final das contas, a gente, vou orar agora. Algo. Mas, sabe, você buscou nele a direção para fazer algo. Entende? É diferente. O salmista, ele diz, olha, ele é uma torre segura, em uma hora de dificuldade. E os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Tem gente lá fora, irmãos, que conhece Jesus. Mas na hora da dificuldade, ele vem perguntar, pedir para você. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele conhece. Mas você tem intimidade com Cristo e ele não.
Você pergunta, a pessoa fala, eu sei quem é. Eu conheço, eu até acredito. Mas ora você por mim, porque eu sei que você vai na igreja, eu sei que você canta, eu sei que você ora, eu sei que você lê, eu sei que você pratica. E como é bom eu ler as escrituras sabendo que o Senhor diz, jamais abandona os que te buscam. O Senhor jamais vai te abandonar se você o buscar. O Senhor jamais vai te desamparar se você perguntar para Ele alguma coisa. Ele jamais vai deixar de te enviar socorro, seja a área que for, se você pedir o socorro dEle. Mas precisamos ter esse relacionamento. Precisamos decidir querer esse relacionamento e se esforçar para isso. Porque as coisas vão te roubar, irmãos. Pode ter certeza. Muita coisa vai querer te tirar do foco. Você está numa corrida. Você está para um alvo. E as coisas vão surgir no teu caminho para que você pare, tropece, descanse. Para que você perca o foco. Você está numa direção seguindo. Então, continue seguindo, olhando para Ele. O sucesso de uma caminhada cristã é seguir olhando para Jesus em todo o tempo. Não pare para olhar para os seus amigos, por melhor que eles sejam. Não pare para olhar para o seu pastor, por melhor que ele seja. Não pare para olhar para o seu casamento, por melhor que ele seja. Corra olhando para o autor e consumador da sua fé. É assim que o autor nos diz. Corra olhando para Jesus. E sabe, puxe o melhor número possível de pessoas que você possa. Mas continue olhando para Ele. Amém? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso foco. Ele é a direção que nós precisamos. Amém? Quanto mais conhecemos a Deus, mais fácil será louvá-lo. Nós falamos muito sobre louvor semana passada. As distrações listas e ilícitas vai nos distrair. Já falei sobre isso. Para que a gente possa, às vezes, não deixar de conhecer o Senhor. Às vezes o inimigo não vai te fazer tropeçar de conhecer ao Senhor. Mas ele vai te embaraçar para que você conheça Ele superficialmente. Então, se eu já conhecer quem é Jesus, está bom. Mas tem muito mais dentro dele. Que ele não quer que você conheça o inimigo. Então, às vezes, ele vai embaraçar-nos, tentar nos embaraçar, para que a gente tenha um conhecimento muito superficial, muito longe. Sabe aquela pessoa que, eu sei, Deus é bom, mas é que ele está um pouco distante. Tem gente que pensa assim. Mas você já descobriu que ele está tão pertinho que decidiu morar em mim e você. Então, esse conhecimento precisa ser intenso dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Então, vamos mergulhar mais fundo, amém? Cada aula a gente vai mergulhar um pouco mais. Hoje eu estou falando mais sobre a pessoa de Jesus e a importância de conhecê-lo, para que a gente possa andar sobre essa base. Amém? Em Marcos 1, 21, você vai ver aí Jesus ele entrando na igreja, ele participando da sinagoga. Em Marcos 1, 35, você vai ver Jesus orando. Depois você lê lá, não vai dar tempo para me ler tudo, então eu só vou falar. Em Marcos, você vai ler o livro de Marcos, você vai ver essas passagens. Marcos 1, 21 vai falar de Jesus na sinagoga. Marcos 1, 35 vai falar de Jesus orando. Marcos 3, 1, que Jesus entrou de novo na igreja. Marcos 3, 13, você vai ler aí. Mas eu quero que você leia Lucas 6, 12, que é o mesmo texto, tá bom? Abre aí. Mesmo texto de Marcos, nós vamos ler em Lucas, porque Lucas vai dar alguns detalhes. Que Marcos, como eu disse, vai falar mais por cima, mais sobre o milagre, e Lucas vai dar uns exemplos mais íntimos. Vamos lá. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar. Jesus orava, então eu e você precisamos orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Por que eu coloquei esses textos aqui, irmãos? Jesus indo na igreja, Jesus orando. E aqui esse texto, Jesus tirando tempo de oração e convidando os seus discípulos. Primeiro porque Jesus tinha intimidade com o Pai. Você vê uma intimidade de Jesus estando no templo, Jesus fora do templo, né? Jesus orando, Jesus passando madrugadas orando. Isso quer dizer intimidade. Jesus tinha intimidade com Deus. Então, o conhecer mais e mais de Cristo é ter intimidade mais e mais com Ele. Quem é íntimo conhece algumas coisas. Tem coisas que eu conheço da Michelle, tem coisas que eu não conheço.
Tem coisas que ela conhece de mim, tem coisas que ela não conhece. Tem coisas que eu conheço do meu esposo que ninguém de vocês aqui conhece. Tem coisas que vocês conhecem, né? Eu também conheço dele. Não, mas tem coisas das quais a gente, quanto mais íntimo, mais conhecimento nós temos. Então, se eu for convidar alguns aqui para ir comer, para sair, eu sei que alguns gostam de algumas coisas e eu sei que alguns não gostam de outras. E tem alguns que eu ainda não conheço que gostam. Porque eu nunca sentei para comer junto. Não é assim? Então, você vê que Jesus tinha intimidade com o Pai. Então, é importante nós termos essa intimidade. Por quê? Porque nós vamos receber revelações das quais alguns não vão ter. Quanto mais intimidade, mais revelação você tem. Então, se você quer provar dos grandes feitos do Senhor, você precisa e eu ter intimidade. Amém? Então, você vai ver nesses textos que Jesus tinha intimidade com o Senhor. E Jesus não fazia as coisas porque, achei legal, vim em algum lugar, isso aqui funciona, eu vi que dá certo. Às vezes as pessoas chegam para nós e falam, faz assim, faz assado, né? Eu vim em tal lugar assim, e graças a Deus por isso. Mas sabe, irmãos, a gente sempre procura buscar na fonte. Porque pode dar certo para um lugar, pode dar certo para uma pessoa, mas às vezes a receita não é para todo mundo. Então, buscar na fonte é prioridade. A gente tem alguns ensinos, e geralmente sobre casamento, sobre filho, que é uma base, um norte, mas não é tudo. Cada um vai procurar no Senhor a direção para o seu casamento, no Senhor a direção para os seus filhos, no Senhor a direção para as suas finanças. Se não for assim, você vai se perder no meio do caminho. Porque pode ser que eu fiz algo que deu certo, mas que você vai fazer e não vai dar. Porque Deus tem uma estratégia diferente para você. Uma forma diferente de lidar. Então, quanto mais intimidade, mais revelação você vai ter. Jesus sabia quem deveria escolher. Por quê? Porque ele passou a noite com comunhão com o Pai. O Pai disse. Amém? Então, quando você precisar fazer decisões, passe a noite com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Ou a noite não quer dizer a noite, tá, irmãos? Um tempo. De repente, Deus não vai te dar nenhuma noite, mas alguns dias com Ele, buscando nele, Ele vai te dar umas direções específicas. Amém? Glória a Deus. Vemos que antes do ato de obediência de Jesus, Ele tinha um relacionamento progressivo com o Pai. Então, antes de Jesus ir para a cruz, para obedecer esse comando da parte de Deus, você vai ver nas Escrituras, em todo o tempo, Jesus tendo comunhão com Deus. Jesus subindo para orar, Jesus indo na igreja, Jesus conversando com o Pai. Você vai ver no monte da transfiguração. Então, você vai ver lá no livro de João, bem no comecinho, o Pai testificando a respeito de Jesus. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, você vai ver sempre o Senhor em comunhão com o Pai. E depois, o ato de obediência de Jesus. Por isso, a importância dessa comunhão. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus.